da pátria, filhos, ver contente a mãe gentil. Já raiou a liberdade no horizonte do Brasil. Já raiou a liberdade, já raiou a liberdade no horizonte do Brasil. Pois é, caros alunos, estamos iniciando mais uma videoaula e de uma maneira diferente. Vocês viram aí o hino da independência. Antigamente, esse era o hino do nosso país, o hino do Império. Nessa videoaula, vamos estudar justamente o fim do regime monárquico e a Primeira República. Primeira República, que também ficou conhecida como República Velha. Com essa nova república, um novo hino, uma nova bandeira. Mas são assuntos que serão tratados nessa videoaula. Eu espero que vocês gostem dessa videoaula. Vocês podem observar nessa primeira imagem, nesse primeiro slide, uma tela. E essa tela é Óleo sobre Tela de Benedito Calixto, de 1893. Ela simboliza o momento em que acontece o início da República no nosso país. Momento, um dos mais importantes da nossa história. Aqui vocês já podem observar que no final do século XIX, a elite, a classe média, os militares, eles acreditavam que a república era a melhor forma de governo para o país, para o progresso, né? Nessa passagem do século XIX para o século XX. Para eles, a monarquia estava ultrapassada, obsoleta, não era mais capaz de acompanhar as transformações das quais o país vinha passando. De modo que em 1889, a elite e a classe média apoiaram um golpe militar. Não houve revolução, não houve luta armada. O povo nem ficou sabendo. Portanto, o povo não participou desse processo. Foi um golpe que pôs fim à monarquia e deu origem à Primeira República. Esse é o Marechal Deodoro da Fonseca, seu cavalo, um dos heróis desse momento da nossa história. O homem o principal articulador desse movimento. No dia 15 de novembro de 1889, tropas revoltosas, lideradas pelo Marechal Deodoro da Fonseca, ocuparam o quartel-general do Exército no Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro, que na época era a capital do país. Esse movimento militar tirou o imperador Dom Pedro II do poder e proclamou a República em nosso país. Vocês podem observar nessa charge, nessa imagem, né, o momento em que Dom Pedro II recebe a notícia de que ele deveria sair do país juntamente com sua família, ou do contrário, ele seria preso. Aqui, uma imagem com a melhor definição, conforme já falamos no início, Óleo sobre Tela de Benedito Calixto, de 1893. É importante dizer para vocês que essa tela ela é de 93. E o fato histórico de que nós estamos falando é de 1889. Então tem uma diferença significativa aí para nós.
Na capital do país, o Rio de Janeiro, a maioria das pessoas, então, assistiu bestializada ao acontecimento. No restante do Brasil, mais ainda. De modo que a forma de governo ela foi alterada no Brasil de surpresa, de uma hora para outra, entre aspas. Foi um golpe militar. A população brasileira, podemos dizer, que não foi consultada a respeito dessa mudança. Bem diferente do movimento que ocorreu na Rússia, que nós estudamos recentemente, e bem diferente do que ocorreu na França. Dois países onde ocorreram revoluções e a monarquia deixou de existir para a implantação da República. Mas como seria organizada a República? Qual projeto prevaleceria? O dos militares positivistas? O projeto das oligarquias estaduais? Ou das camadas médias urbanas e burguesia industrial? Ou ainda dos republicanos radicais, chamados de jacobinos? Qual seria o projeto? Essa representa a República. Uma mulher simbolizando a República. Os militares positivistas, eles queriam um governo centralizado e forte. Ordem e progresso. Positivismo. Isso vem de Augusto Comte, né? Ele que criou o positivismo. E a ideia de positivismo é uma coisa muito organizada. Só que organização para os militares é diferente de nós que somos civis. Então, para os militares, um governo forte e centralizado seria o mesmo que dizer um governo que não iria permitir revoltas, greves, participação popular, movimentos sociais. Seria um governo que ia implantar a ordem e o progresso. Já as oligarquias estaduais, essas queriam a implantação do federalismo ou liberalismo político. Em outras palavras, elas queriam autonomia administrativa aos estados, como ter uma legislação estadual e cobrança de impostos. Para você ter uma ideia, na época havia o chamado unitarismo. Então os impostos cobrados eram impostos federais. Então se o prefeito da nossa cidade, se ele quisesse realizar alguma obra, ele tinha que ir até o Rio de Janeiro, na capital do país, para buscar junto ao imperador recursos para poder conseguir construir alguma obra na cidade. O governador do estado é a mesma coisa. De modo que a cidade do Rio de Janeiro ficava lotada de políticos que buscavam conseguir recursos junto ao governo imperial. E no caso, as oligarquias estaduais, uma vez implantando o federalismo, elas poderiam cobrar impostos estaduais e os municípios também. Então, nos dias de hoje, nós vivemos numa república federativa ou federalismo. Por quê? Porque estados e municípios têm autonomia. Então nós já estamos até adiantando para vocês que prevaleceu o federalismo, que era a vontade das oligarquias estaduais. Já as camadas médias, urbanas e a burguesia industrial, esses queriam participar da vida política do país, das decisões e também da modernização econômica. Então, esses são elementos ou agentes que até então estavam de fora do cenário e que também queriam ser protagonistas. Por outro lado, os republicanos radicais, que na Revolução Francesa seriam os jacobinos, ou os bolcheviques na Revolução Russa,
esses defendiam a participação popular no novo regime, nos moldes da Revolução Francesa, estabelecendo a igualdade, a liberdade e a fraternidade, e garantindo os direitos do cidadão. Isso é muito importante. Aqui, como vocês podem observar, essa era a bandeira do nosso país. A coroa, que simbolizava o império, e aqui o café, né, simbolizando a força, e também o brasão. O verde, que simbolizava as nossas florestas, as nossas matas, o amarelo, representando o ouro. Com a implantação da República, a nossa bandeira foi trocada, e inclusive com os dizeres ordem e progresso, que era uma proposta dos militares positivistas. Então houve uma troca da bandeira, né, marcando a passagem de um regime para o outro. Bom, com a implantação da República, o Marechal Deodoro da Fonseca ele assume o governo provisório. De 1889 a 1891 foi preparado o quê? Uma Assembleia Constituinte, que preparou e aprovou no dia 24 de fevereiro de 1891 a Constituição, a primeira Constituição da República do nosso país. As províncias, por exemplo, província de São Paulo, província de Minas Gerais, passaram a se chamar estados. Estado de São Paulo, Estado da Bahia, Estado de Minas Gerais, e também ganharam autonomia administrativa, portanto federalismo, como eu já havia explicado anteriormente. A Igreja foi separada do Estado. Até então, o catolicismo era a religião oficial. A partir de agora, aparece a liberdade religiosa. Então isso também é importante, né? E que são elementos importantes que vão aparecer na nossa Constituição. Outra coisa também muito importante é que na República ela passa a ser composta por 3 poderes: o poder executivo, o legislativo e o judiciário. Nós sabemos que no Império havia 4 poderes. Além desses 3, havia também o poder moderador, que foi extinto com o advento da República. Os poderes executivo e legislativo seriam, a partir dessa Constituição de 1891, escolhidos pelo sufrágio direto. Eleições. Nas eleições, podiam votar os homens alfabetizados, a minoria da população, e maiores de 21 anos. Então, as mulheres, por exemplo, não tinham direito a voto. Os militares de baixa patente, os religiosos. Havia uma gama de pessoas que não podiam participar da política, apesar de ser uma república. Então, não podiam votar analfabetos, mulheres, mendigos, militares sem patente, membros de ordens religiosas. Os anos iniciais da República, eles foram marcados por intensas lutas políticas entre as oligarquias, os militares e a burguesia urbana, cada qual querendo fazer prevalecer os seus interesses. Então houve uma disputa muito grande entre os poderosos para saber qual projeto de república é que prevaleceria. Ao invés do debate, da troca de ideias, do consenso democrático, as questões nacionais foram decididas de uma maneira autoritária, de uma maneira arbitrária,
as opiniões vencedoras foram as que tiveram mais força para impor a sua vontade. Por isso que nós dizemos que essa república já nasceu velha. As tropas foram mobilizadas, muita gente foi presa, jornais fechados, políticos ameaçados, pessoas assassinadas. E quando baixou a poeira, como se diz, viu-se que o poder estaria nas mãos dos cafeicultores. Então aqui, os dois primeiros presidentes da República, e nesse período inicial ficou conhecido como a República da Espada, Deodoro da Fonseca e Floriano Peixoto. Eu, na minha época de estudante, eu tinha que saber de cor e salteado qual é o nome do primeiro presidente do Brasil. Marechal Deodoro da Fonseca. E do segundo presidente, Marechal Floriano Peixoto. Eles eram militares e incentivaram a indústria do país, ou a industrialização, de modo que eles desagradaram aos interesses das oligarquias, que vocês podem observar o Marechal Deodoro da Fonseca e o Marechal Floriano Peixoto. Mas a vitória, o projeto que prevaleceu foi dos cafeicultores. Então, nas eleições presidenciais de 1894, os paulistas lançaram o seu próprio candidato, Prudente de Moraes. Esse é civil. E ele venceu as eleições. Era o início da República Oligárquica, 1880, que durou até 1930, que também ficou conhecida como República Velha. Quem tinha mesmo poder eram as oligarquias estaduais. E esse aqui, o presidente Prudente de Moraes. Suas principais características da República Oligárquica: o abandono das medidas industriais ou das medidas que beneficiavam a indústria e volta do incentivo à agroexportação, a agricultura voltada para a exportação. O país continuou muito dependente da importação de produtos industrializados e da exportação de produtos agrícolas. Aqui uma imagem em pessoas, trabalhadores rurais, numa fazenda de café. No Brasil, república realmente rimava com oligarquias. Bom, o que é oligarquia? É o governo de poucos. Na República Velha, somente alguns grupos privilegiados de latifundiários é que tinham ligações com o governo ou com o Estado e, portanto, recebiam apoio dele. É uma minoria, conforme vocês podem observar nessa imagem. A Constituição de 1891 estabelecia o federalismo, ou seja, que cada estado teria muita autonomia para decidir os seus próprios problemas. O poder central, na capital, estava diminuindo. O federalismo interessava as oligarquias estaduais, que assim poderiam fazer com que quisessem seus estados ser incomodadas. Elas podiam fazer o que bem entendesse em seus estados sem serem incomodadas pelo poder central. Aqui uma imagem interessante para mostrar o poder das oligarquias agrárias. Para garantir a manutenção dessas oligarquias no poder durante muito tempo, foram utilizados dois mecanismos
que é a política dos governadores e a política do café com leite. E vocês podem observar o governo federal, que apoiava, tanto politicamente como financeiramente, os governadores de estado. Esses, em troca, conseguiam votos para o governo federal. E aí, esse, conseguindo verbas e benefícios para os coronéis, que em troca conseguiam votos para os governadores estaduais. Então, tem o poder federal, política do café com leite, poder estadual, política dos governadores, que nós vamos falar um pouco mais usando o próximo slide. A política dos governadores era uma espécie de acordo nacional entre todas as oligarquias estaduais. Os governadores apoiavam iniciativas do presidente da República, não importa quais eram essas iniciativas, bem como os deputados dos seus estados. Então, eles articulavam com os deputados dos seus estados o apoio ao presidente. Nas eleições, atuavam para que em seus estados vencesse os candidatos que eram ligados ao presidente da República. Eles faziam tudo isso. E em troca, recebiam do governo federal verbas, dinheiro, e indicavam aliados para cargos públicos, cargos federais, cargos de confiança, cabide de emprego. Para que essa política dos governadores funcionasse, era preciso que os coronéis participassem do esquema, entre aspas. Ou seja, em cada estado, os governadores também precisavam trocar favores com os coronéis. Coronéis que não eram militares, eram latifundiários e que exerciam poder sobre a sua cidade ou sobre a sua região. Vamos lá, coronelismo. Gosto muito dessa imagem aqui, acho ela muito boa. Então, os coronéis, conforme eu disse agora há pouco, eram latifundiários que tinham grande poder sobre uma vila, um município, uma região. Controlava tudo o que acontecia em sua fazenda e arredores. Contava com um grupo de jagunços que perseguiam, ameaçavam, surravam ou até mesmo matavam, assassinavam os desobedientes. São os coronéis. Eles também utilizavam o chamado voto de cabresto. Em época de eleições, os moradores de sua fazenda ou nas arredondezas votavam no candidato do coronel. Eram obrigados a votar no candidato do coronel. De modo que os seus eleitores eram chamados de curral eleitoral. Claro que esses eleitores obtinham benefícios do coronel, mas nada que justificasse o voto. Um outro dado muito importante, o voto não era secreto. Os jagunços sabiam em qual candidato os eleitores votavam. E ainda, para piorar a situação, havia fraude nas eleições. Gente, olha aí. O coronel puxando o seu eleitor. Voto de cabresto. Então, como vocês podem observar, a política dos governadores e o coronelismo formavam uma rede de troca de favores, o chamado toma lá da cá, que garantia que os coronéis e as oligarquias estaduais, que eram representadas pelos governadores, e também as oligarquias federais, que eram representadas pelo presidente da República, se mantivessem no poder. Assim, as ideias associadas à palavra república, participação popular,
representatividade, respeito à coisa pública. Isso ficava cada vez mais distante da realidade. Uma república velha. Uma república em que o povo não participava da política. E por falar em política, o que foi a política do café com leite? É que enquanto os coronéis dominavam o poder local, os estados de São Paulo e Minas Gerais, que eram na época os estados mais ricos do país, produtores de café, o estado de Minas Gerais também era produtor de café, muito embora ele ficou mais conhecido pela produção leiteira. Esses estados, antes das eleições, eles faziam uma reunião, conversavam, chegavam a um acordo, lançavam um candidato à presidência que sempre era eleito. Havia então a alternância de representante desses dois estados no governo federal. E essa alternância ficou conhecida como política do café com leite. Nem sempre era um político de São Paulo, na eleição seguinte um de Minas Gerais, um de São Paulo, um de Minas Gerais. Às vezes era um de São Paulo, na eleição seguinte era outro de São Paulo. Mas era feito o acordo entre os representantes de São Paulo e de Minas Gerais. Aqui uma imagem para ilustrar melhor essa situação aí, ó, da política do café com leite. Tá? Só para descontrair um pouquinho os nossos corações. O Convênio de Taubaté. O que foi o Convênio de Taubaté? Nos primeiros anos do século XX, houve uma crise na cafeicultura. A superprodução de café provocou a queda do preço da saca desse produto. O que é superprodução? Os cafeicultores continuaram plantando café, aumentando a produção, e chegou um ponto que havia mais café do que pessoas interessadas em comprá-lo. E vocês já sabem como é que funciona a lei de oferta e procura, né? Ou seja, o Brasil estava produzindo muito mais café do que a necessidade do mercado mundial. Havia mais café do que gente precisando comprá-lo. A situação dos cafeicultores estava muito complicada. Preço baixo do café, milhões de sacas encalhadas e sem comprador. Então, eles não queriam, para piorar a situação, diminuir a extensão das suas plantações. Brincadeira, né? Em 1906, pressionados pelos produtores de café, os governadores dos estados do Rio de Janeiro, de São Paulo e de Minas Gerais se reuniram no interior de São Paulo, na cidade de Taubaté, para solucionar a crise cafeeira. A sua intenção era garantir o preço do café, evitando que a superprodução baixasse ainda mais a cotação internacional desse produto, levando os cafeicultores à falência. Para tanto, fizeram a seguinte proposta aos governadores. Os governadores dos principais estados produtores de café, que esses estados deveriam comprar grandes quantidades do café para estocar. Com isso, ia diminuir a oferta do café. E isso ajudaria a estabilizar o preço desse produto. Depois, os estados venderiam os seus estoques. Olha que beleza de imagem, né? A proposta feita pelo Convênio de Taubaté para a valorização do café foi aceita e colocada em prática. A partir de 1907, ela foi assumida pelo governo federal, que, sem ter caixa para a compra dos excedentes,
teve de recorrer a empréstimos no exterior. Ano a ano, a quantidade de café comprada pelo governo só aumentava. Só aumentava. O que será que o governo fez com esse café estocado, né? Se alguém adivinhar aí? Em síntese, o dinheiro público que poderia ser usado em benefícios públicos foi desviado para atender aos interesses das oligarquias. Parece até que nós conhecemos esse filme, não é verdade? Bem, nós já estamos encerrando essa videoaula. Eu espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. Até a próxima.